Amém. Graças a Deus. Boa noite à igreja. Eu saúdo os meus irmãos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus. Vamos falando mais um pouquinho aqui até acertar a questão do áudio. Aí, foi só mencionar, né? Graças a Deus. Hoje eu queria convidar os irmãos a abrirem no segundo livro das Crônicas. A gente vai ler um pouquinho do Antigo Testamento, a história de um rei de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 14. Amém? Quem achou, mexe a mão. Quem não achou, bate o pé. Vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ter aqui a oportunidade de estar estudando um pouquinho a respeito da vida do rei Asa. Asa foi rei sobre Judá. É um privilégio estar aqui com os irmãos, também falando com os irmãos que estão em casa. Dependendo da semana também ter irmãos aí ao redor do mundo acompanhando, né? Ou no mínimo ao redor do Brasil, isso é um grande privilégio. Eu gostaria um pouquinho de falar a respeito deste rei Asa como um exemplo para as nossas vidas, a respeito de obediência, né? Só que uma das perguntas que acaba surgindo no coração, quando nós vamos ler sobre essas pessoas na Bíblia, quem é esse cara, né? Quem é o rei Asa? E por que nós vamos falar sobre ele? Por que não o rei Davi? E é verdade que existem exemplos melhores do que este rei. E eu quero falar sobre ele exatamente por causa disso. Porque a Bíblia ela é um livro que fala de pessoas reais. Pessoas reais têm pontos positivos e pontos negativos. Tem méritos e deméritos. Tem acertos e tem erros. E algumas partes da vida desse homem nos ensinam a fazermos iguaizinhos a ele, e outras totalmente o contrário. E nosso desafio essa noite é simplesmente estudarmos a vida de Asa, rei de Judá, e aprendermos com a vida dele a respeito daquilo que Deus quer para a nossa. Vamos orar? Senhor, eu agradeço por estar aqui, eu agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui e também nas suas casas, que separaram um tempo para a Tua palavra, Senhor Deus. Tua palavra ela é toda inspirada, ela é toda útil para o ensino, para a correção, para a instrução na justiça. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos instrua, Deus, a guardarmos a Tua palavra no coração para não pecar contra Ti, Senhor Deus, para vivermos uma vida que Te agrada até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 14, versículos de 8 a 12. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam grandes escudos e lança, e 280.000 homens de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles com exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Asa clamou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra Ti o homem. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram.
Esse texto fala a introdução, o comecinho da carreira de Asa. Se você olha a história das mesmas pessoas no livro dos reis e nos livros das crônicas, você vai ver algumas diferenças. Com frequência, nos livros das crônicas, a história começa pelo final, né? Então começa, a história de Asa já fala, Asa fez o que o Senhor Deus aprova, ele fez isso, fez aquilo, a paz durou tantos anos, e já começa do final, porque o livro das crônicas ele é escrito depois como um resumão da história de Israel. Mas depois vai começar a contar os detalhes, e a primeira grande campanha militar de Asa é contra os etíopes. Aqui ele tem um problema, o exército dele é muito menor. E o exército dos etíopes tem grandes carros de guerra, né, carros fortificados, e todos esses arqueiros aqui de Benjamim, eles não valeriam de coisa nenhuma contra esta força bélica e contra os carros de guerra dos etíopes. Então ele orou e ele falou, Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Eu acho esse uma das orações mais importantes do Antigo Testamento. Porque quem é o Deus que vai intervir em favor daquele que não tem nada a oferecer, né? Os outros deuses, e nós podemos imaginar na antiguidade, né, o que as pessoas imaginavam que existiam muitos deuses, hoje nós sabemos que existe apenas um. Quem é que os deuses iriam favorecer? As pessoas que tinham mais posses, as pessoas que faziam sacrifícios mais interessantes, as pessoas que tinham as oferendas melhores para os sacerdotes. Quem é o Deus que vai favorecer o fraco? Quem é o Deus que vai escolher a pessoa que não tem nada para oferecer? E a resposta do rei Asa é, o Senhor. O Senhor escolhe o fraco em vez do forte. E quando o forte e o fraco entram em conflito, Deus escolhe. Eu quero falar um pouquinho a respeito também de conflitos e de estar nessa posição de fragilidade, de estar nessa posição de ser a pessoa mais fraca, de estar nessa posição de não ter ninguém quem o defenda. Porque muitas vezes, quando nos encontramos neste ponto, podemos pensar, Deus me abandonou, Deus me largou, estou aqui sozinho, não há ninguém me defendendo, não há ninguém comigo, eu estou lutando com um inimigo muito mais forte do que eu, estou lidando com um problema muito maior do que eu, não sei o que fazer, mas é exatamente nessa hora que Deus está conosco. Por quê? Porque é nessa hora que, quando nós temos a vitória, ela só pode ter vindo de Deus. Às vezes Deus ele vai diminuindo a nossa vida, ele vai diminuindo nossa esfera de influência, eu falei mal agora, ele vai diminuindo o nosso orgulho para quê? Para que ele cresça. Então importava que o exército do rei Asa fosse pequeno, assim como foi também com Gideão. Importava que fosse menos gente, por quê? Para que ficasse evidente que quem venceu a batalha foi o Senhor. Porque quando nós temos as nossas próprias ferramentas e quando nós temos os nossos próprios meios, muitas vezes temos vitória e não atribuímos a glória a Deus. Então Deus permitiu que Asa ficasse nessa situação para que a glória fosse dele. Tendo essa vitória, então, Deus concede paz ao povo de Judá. E Asa vai conhecer um homem de Deus aqui, chamado Azarias. A gente já vai para o capítulo 15, versículos 1 e 2. E o primeiro exemplo, então, que o rei Asa deixa para nós, é um exemplo de alguém que busca ao Senhor como seu auxílio. Ele não desiste por um lado, e ele não insiste nas coisas que não dão certo pelo outro lado. Quando as coisas vão mal, ele busca o auxílio do Senhor. Então Azarias, filho de Oded, segundo Crônicas 15, 1 e 2, o Espírito de Deus vem sobre ele, e ele sai ao encontro de Asa, e lhe diz, Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele.
Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. Asa, pela obediência a Deus e por ter buscado ao Senhor no momento da batalha, recebeu a vitória. Com a vitória, Asa recebeu um momento de paz. E esse é o nosso objetivo de vida aqui nesse mundo. Nosso objetivo de vida no planeta Terra não é sermos grandes, não é sermos importantes, não é sermos ricos, porque a nossa grandeza, a nossa importância e a nossa riqueza estão no mundo que há de vir. Neste mundo, o que nós podemos buscar? A paz. Façam todo o possível para ter uma vida pacífica. Para trabalhar com as próprias mãos e não depender de ninguém. É este que é o nosso objetivo, é isso que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11. Então Asa estava vivendo o plano de Deus para a vida dele, ele estava vivendo a paz. Vem então este homem, este conselheiro e fala: você vai ter esta paz enquanto você obedecer a Deus. E essa aqui é uma coisa muito importante de nós entendermos a respeito da vida com Deus. Deus nos abençoa mesmo sem nós merecermos, ok? Deus dá coisas boas para pessoas que não merecem coisas boas, e Deus dá sofrimentos para pessoas que merecem coisas melhores. Quem é essa pessoa? É Jesus. Não é você, já não vá pensando que é você, não. Jesus merecia o céu, Jesus merecia a glória. E o que Jesus recebeu na sua vida terrestre? Sofrimento, ele recebeu insultos, ele foi espancado, ele foi moído em nosso favor, ele merecia o bem e lhe foi concedido o mal. Por quê? Porque Deus tinha um plano com isso. Agora, bênção no sentido mais amplo, Deus dá para todos, ele faz chover sobre justos e injustos. No entanto, existe um tipo específico de bênção que vem sobre a nossa vida por meio da obediência, e essa é a paz. Nós só temos paz na nossa vida quando andamos em obediência e submissão a Deus. É a consequência natural. Se eu faço aquilo que Deus manda, eu tenho paz. Se eu desobedeço a Deus, eu não tenho paz. Não é uma questão de Deus gostar mais de umas pessoas do que de outras. É uma questão de certas pessoas se colocarem debaixo da autoridade de Deus, e debaixo dessa autoridade eu tenho paz. Imagine como se fosse um guarda-chuva espiritual. Se eu estou debaixo de Deus, então existem coisas que não me atingem. Mas se eu saio de baixo, elas vão me atingir. Essa é a autoridade de Deus. Estar debaixo da autoridade de Deus quer dizer viver em obediência, fazer o que Ele manda, buscar a sua vontade. Deus não vai nos abandonar, porque no momento que Deus nos abandonar, nós já morremos. A Bíblia fala que nele vivemos, nos movemos e nele existimos. Se eu colocar o pezinho para fora de Deus, eu já morri. Deus é a própria vida. Não existe sol, não existe luz, não existe água, não existe ar, não existe oxigênio sem Deus. Então não tem como sair das bênçãos de Deus completamente, mas tem como sair da paz de Deus. Tem como sair da vida que Deus tem para mim e viver uma vida que não é tão boa, e viver uma vida que não dá satisfação, viver uma vida que não me completa por dentro, porque é uma vida buscando as coisas desse mundo que são completamente incapazes de preencher a nossa alma. Portanto, quando Azarias, cheio do Espírito Santo, fala para Asa, ele está falando: se o buscarem, Deus se deixará achar, mas se os deixarem, Ele também os deixará. Não está falando que Deus vai abandonar o povo dele, porque se Deus abandona, acabou. Está falando que a bênção da paz de Deus deixará o povo. Se queremos ter uma vida pacífica e vivermos longos dias, importa então que obedeçamos a Deus.
Não tem outro jeito de alcançarmos a paz, não tem outro jeito de alcançarmos a satisfação da alma. É somente por meio da obediência a Deus. Se eu enveredar pelos meus próprios caminhos, Deus vai continuar me amando. Deus vai continuar me abençoando, mas eu não terei paz. É impossível. Se eu saio do caminho de paz, eu não estou mais debaixo da vara e do cajado do pastor, como nós vimos no desenho animado, então eu perco a minha paz. E o único jeito de recobrá-la é voltando. Por isso, o rei Asa, então, ele é um exemplo para nós. Por quê? Porque ele segue o bom conselho de Azarias. Uma coisa muito boa acontece quando a gente começa a obedecer a Deus. E a gente começa a levar a vontade de Deus a sério. A gente vai encontrando em todo lugar, de um jeito muito esquisito, gente que obedece a Deus também. Nunca falta, né? Elias teve aquele momento lá, ele foi separado por Deus para estar sozinho por um tempo, e aí reclamou com o Senhor, ele falou: Senhor, eu estou sozinho. Mas Deus falou: não, tem muita gente ainda que não se prostrou diante de Baal, muitos outros profetas, fica tranquilo, você não está sozinho. No momento em que Asa começa a servir a Deus, então as pessoas que servem a Deus começam a segui-lo e começam a ir atrás dele. Foi o que aconteceu aqui com Azarias, e é o que vai acontecer também no versículo 8 e no versículo 9 com os povos das outras tribos. Porque quem é de Deus ouve as palavras de Deus, não é verdade? Essa é uma lição que Jesus ensina lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 47. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Quem está falando as palavras de Deus? Azarias. Então Asa, obedecendo as palavras de Deus, vai simplesmente se tornar uma referência aqui no reino de alguém que serve ao Senhor. E as pessoas vão começar a correr atrás dele. Ao ouvir estas palavras e a profecia do profeta, então, segundo Crônicas 15, 8 e 9, filho de Oded, Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Chegou o profeta então, chegou a pessoa de Deus. Se você é de Deus, tem pessoas de Deus na sua vida, não tem como não ter. E ao ouvir as palavras de Deus por meio do profeta, ele se animou, ele ficou animado. Ele percebeu que não estava sozinho no seu objetivo de glorificar o Senhor com a sua vida. Então ele fez. Ele fez tudo aquilo que o Senhor propôs no coração dele. Ele tirou todas as abominações da terra de Judá e de Benjamim, as coisas que faziam o povo pecar. Tirou também de todas as cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Ele restaurou o culto. Congregou todo Judá e Benjamim, também os de Efraim, Manassés e Simeão que estavam morando entre eles, porque muitos de Israel passaram para o lado de Asa, vendo que Deus estava com ele. Isso aqui é muito importante. Nesse momento da história de Israel, o reino está dividido, né? Você tem o reino de Judá, você tem o reino de Israel. O reino de Judá é o reino do sul, o reino de Israel é o reino do norte. Mas as pessoas começaram a ver que Asa estava obedecendo a Deus e estava vivendo paz e estava prosperando por causa disso. E começaram a deixar o reino de Israel para ir para o reino de Judá. E assim Asa se fortaleceu. Por quê? Porque o povo estava querendo fazer a vontade de Deus. Eles estavam querendo um líder que fizesse a vontade de Deus, então foram lá. E não importava, mas é outro reino. Que outro reino? Que é outra terra, a terra não importa. Não importa a política, não importa a geografia, importa fazer a vontade de Deus. Quando Asa então ouve e obedece as palavras de Deus, ele é fortalecido numa aliança com pessoas dessas outras tribos, ainda que elas não pertencessem ao seu reino. Também na nossa vida isso acontece. Se você tem o Espírito Santo e você conhece alguém que tem o Espírito Santo, o Espírito testifica
cara doido, né, e tal, e mandou Finéias matar o cara que estava namorando a mulher da outra tribo lá, espetou os dois com uma lança, e aí a praga parou sobre o povo. Meu, coisa doida, coisa louca. Por que Deus era tão bravo? Mas se a gente parar para pensar, o Antigo Testamento, ele conta uma história que vai da criação do mundo até 400 anos antes de Cristo, né? Mais ou menos. Então você tem aí milhares de anos de história, né? Então você tem Adão e Eva, Caim e Abel, aí você vai para Abraão, você tem Moisés, você tem Josué, você tem Davi, você vai indo. E quando a gente abre o Novo Testamento, também é uma história igualmente importante, é o mesmo Deus. Só que o Novo Testamento começa basicamente no nascimento de Jesus, e nem é assim, ele menciona o nascimento de Jesus, mas a narrativa histórica realmente começa a engrenar quando começa o ministério de Jesus no ano 33, e vai aí até mais ou menos o ano 90 depois de Cristo, que é o livro do Apocalipse. Tem algumas profecias sobre o final do mundo que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, no Antigo Testamento, você tem uma narrativa de uns 3.000 anos. Vamos chutar aí, tá bom? Estou chutando, eu não sou judeu, não sou matemático, então eu não sei exatamente em que ano foi a criação de Adão e Eva. Estou chutando aqui. E no Novo Testamento, você tem uma história que dura uns 60 anos. Então, as coisas que acontecem no Antigo, elas parecem mais numerosas, mas é porque teve muito tempo para elas acontecerem. Se a gente vê no Novo Testamento, que é um pedacinho de tempo muito pequeno, nós vamos ver elas acontecendo também. Nós vamos ver a história de Ananias e Safira, que também foram fulminados. Para quê? Para que a igreja temesse a Deus, para que o povo de Deus tivesse temor. A punição do pecado não é para expor o pecador, é para converter o povo. É tipo a casca do pão, você estraga a casca para salvar o que está dentro. Então Deus falou, Ananias e Safira, não tem mais jeito, então eu vou fazer algo tão diferente com eles para que o povo acorde para o fato de que eu sou Deus. E esse foi a estratégia do rei Asa. Eu vou fazer algo aqui com a rainha mãe ou avó, ninguém sabe, mas eu vou fazer para que o povo tema a Deus. Porque quando o pecado tem consequência, o povo começa a temer a Deus. E começa a ficar sábio, e começa a obedecer. Porque tem coisa que, como eu estava falando na casa dos irmãos essa semana, a gente só entende depois de obedecer. Tem a punição, eu obedeço por medo da punição. Obedecendo, eu vou colhendo os frutos da obediência, e eu vou começando a perceber, é por isso. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. É por isso que Deus ensinou que eu deveria agir assim. Porque quando eu obedeço, eu sou abençoado e aí eu compreendo. Então esse é o estado do reinado do rei Asa. E nós vamos para o capítulo 16 do segundo livro das Crônicas. E aí nós vamos para a parte ruim. Asa teve um começo muito bom e muito fraco. Deus foi fortalecendo, e conforme ele foi ficando forte, ele foi ficando também metido a besta, né? Já aconteceu isso com você, né? A pessoa vai se fortalecendo na vida, vai crescendo na vida, e vai se afastando, pois o rei Asa também foi assim. E o que ele fez? Ele foi meio burro, ele teve aí uma desavença com Baasa, rei de Israel, e ele tentou resolver no próprio braço, porque ele já estava fortinho, né? Então ele pensou, não preciso pedir misericórdia a Deus. Qual foi a oração de Asa, né? Que outro Deus irá proteger o fraco contra o poderoso? O fraco contra o forte. Agora o rei Asa não se vê mais como fraco, não se vê mais como frágil, não se vê mais como dependente de Deus. Então ele vai pegar as riquezas que ele acumulou nesses anos de paz, a paz que Deus deu para ele por meio da obediência, e vai subornar Ben-Hadad.
Ben-Hadad era rei da Síria, homem de guerra, e ele chegou assim e falou: olha, o rei de Israel está me dando problema, eu não estou investindo muito em exército, porque eu estou vivendo aqui muitos anos de paz e de prosperidade, então para que ficar treinando soldados? Então eu estou meio sem. O que eu vou fazer? Eu vou te dar ouro, vou te dar prata, vou te dar presentes, e aí você mata os exércitos dos israelitas, ok? Beleza? Aí Ben-Hadad falou: com certeza, cara, de boa, eu vou ganhar dinheiro, matar um povo aí, muito fácil, o cara era guerreiro, né? É isso que está escrito, 2 Crônicas 16, 2 e 3. Então Asa tirou, olha que burro, irmãos, que burro, tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor. Cara, assim, pegou dinheiro que não era nem dele, os tesouros da casa do Senhor, pegou lá os utensílios do templo, pegou dos tesouros do palácio real e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Aí começa aquela intriga política, né? Porque Ben-Hadad, ele tinha uma aliança com Baasa, rei de Israel, só que Asa ofereceu mais dinheiro. Então, se você pode comprar uma aliança, saiba que outra pessoa pode comprar ela de você, simplesmente oferecendo mais, né? Aquele que serve a Deus por dinheiro vai servir o diabo se o diabo oferecer um pouquinho mais, né? Se 1.000 me faz servir a Deus, então eu vou servir o diabo por 1.000 mais um, porque eu não estou servindo ninguém, estou servindo dinheiro. A mesma coisa para as amizades. A pessoa que se aproxima por interesse, ela vai se afastar por interesse também. Não sei se você já passou por isso, mas acontece na nossa vida. E aqui Ben-Hadad, ele é esse tipo de pessoa, ele só quer riqueza. Então ele fala: beleza, vou lá, vou batalhar contra Baasa, vou bater nos caras, eles vão sair da sua terra, vão parar de te dar problema. Qual é a situação do rei Asa, então? Ele fica fraco quando ele está forte, e ele fica forte quando ele está fraco. Ele olha para si no conflito contra a Etiópia como muito pequeno, como uma pessoa que não tem esperança, uma pessoa que não tem defesa. E aí o cara busca Deus, mas busca Deus de verdade, viu? Não é de mentira, não. Deus abençoou, o povo prosperou, o povo teve paz. Ele buscou. Só que aí, depois que ele foi abençoado, ele parou de buscar. E na próxima vez que ele teve um problema, ele olhou para si e falou: estou muito forte, eu estou muito bem, eu não preciso de Deus, eu preciso da Síria. E pediu socorro no lugar errado. Uma coisa que ele poderia ter se perguntado é: onde estava a Síria quando o reino de Judá foi atacado pela Etiópia? Ela não ajudou. Então por que ele está buscando ajuda no mundo, se ele sabe que ele tem ajuda de Deus? E a resposta é orgulho. A resposta mais ampla é burrice, é estultice, né? É falta de entendimento. Mas é o orgulho que faz a pessoa ficar tão tola ao ponto de tomar uma atitude dessa. De falar: eu não dependo de Deus, eu me resolvo. A Bíblia fala no livro dos Salmos, no Salmo 20, no verso 7, aos que confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Esse é um dos temas mais importantes do Antigo Testamento, e você vai encontrar ele em todos os profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel. Daniel é profeta maior? Mais ou menos, a gente entra nesse tema outro dia. Mas o que eles estão questionando o povo? Por que vocês buscam ajuda da Síria? Por que vocês buscam ajuda do Egito, se vocês podem buscar ajuda de Deus? E isso
se aplica para tudo. É óbvio que eu não vou buscar ajuda do Egito. Que sentido faz? Sou brasileiro, o que o Egito tem a ver com a minha vida? Lá fazia sentido, os caras morando na região que hoje a gente chama de Palestina, né? O Egito é a maior nação que está ali perto. Né? Eles estão vivendo numa nação que ao longo da história passou por muitas situações políticas e muitos reinos ameaçando o povo de Israel, então eles ficavam apertados entre um povo e outro. E uma parede era sempre o Egito, né? Para baixo tinha o Egito, que era sempre um povo forte ameaçando o povo de Deus. Por outro lado, aí depende do ano, teve Babilônia, teve o Império Medo, teve o Império Persa, teve o Império Assírio, e agora aqui tem a Síria, né? Porque tem Síria e Assíria, que são diferentes, mas não muito. É uma questão assim de historiograma, uma coisa chata, mas apenas basta sabermos que eram diferentes. Então o povo de Deus muito pequenininho, esmagado entre povos fortes que se odeiam, é óbvio que eles teriam dificuldades, então eles pedem ajuda, eles falam, me ajuda aí. Você que é grandão, defende minha causa. Mas e Deus? E Deus? Né? Porque o rei Asa ele vai buscar ajuda com Ben-Hadad, só que Deus tinha mandado profetas, como Ananias, né? Azarias. Deus mandou profetas, Deus mandou o povo das outras tribos seguirem o rei Asa, porque ele era de Deus. Ele tinha conselheiros, ele tinha onde buscar a ajuda do Senhor, mas não buscou. Porque ele achou que tinha todo o suficiente. Eu me resolvo sem Deus? Deixa Deus está muito ocupado com as coisas do mundo, deixa eu cuidar dos meus próprios assuntos. E tolo. E sabe o que é? No fundo, nós corremos o risco de fazer isso também. De confiar em Deus na hora do aperto, mas na hora que a gente está folgado, na hora que a gente está bem, esquecer de honrar a Deus, esquecer de pedir socorro a Deus, esquecer de ser amigo de Deus, em vez de ser amigo do mundo. Né? O rei Asa buscou amizades com o interesse de ser mais forte. Ele entrou numa guerra de comparação, numa guerra mesquinha, numa guerra de orgulho com o rei Baasa de Israel e quis ser mais do que ele, se esquecendo que o mesmo Deus de Israel é o Deus de Judá. E se o reino de Israel é grande e o reino de Judá é pequeno, é porque Deus quis. E se Deus colocou um sobre um reino e outro sobre um reino, é porque Deus quis. Esta é a vontade do Senhor. Asa então pecou. Ele pecou por quê? Ele pecou porque ele queria mais do que Deus tinha dado para ele. O reino de Israel, vamos imaginar aqui, eu não sei se na sua Bíblia tem mapa, quando a Bíblia tem mapa é muito legal, né? Mas o reino antigo de Israel, ele é um negócio esticado assim, né? E o reino de Judá, ele é uma bolinha assim no meio, mais para baixo. E o reino de Israel, o resto todo. Em questão de tribos, o reino de Judá eram 2, o reino de Israel eram 10. Então você já pensa, era menos. Só que as tribos em si também eram pequenas. As maiores tribos estavam do lado de Israel, as duas metades de Manassés, a tribo de Ruben era grandona, tal, Simeão. Então você tem muita terra para o rei de Israel e pouca terra para o rei de Judá. E ele foi entrando na terra que não era dele. Nós lemos que ele estava conquistando as cidades de Efraim. E aí quando o rei Baasa quer tomar de volta o que é dele, porque Deus quis, o rei Asa fala, não quero saber disso. Esse é um dos problemas que a gente enfrenta quando nós começamos a viver muito nesse mundo aqui. Deus nos dá A e a gente fala, eu quero A mais B. E não é bem assim. Deus deu A. Mas para o meu irmão ele deu A vezes 5. Glória a Deus. Glória a Deus na vida do seu irmão. Deus te deu o que ele deu para você. Deus me deu o que ele deu para mim, Deus deu para o irmão o que ele deu para o irmão. Glória a Deus por isso. Essa vida aqui não é para ser justa. Essa vida aqui não é para todo mundo ter tudo igual. Essa vida aqui é para termos paz e fazermos a vontade de Deus.
O galardão e a justiça é na vida que há de vir. Asa ficou preso nessa vida aqui e falou, não é justo. Eu obedeço a Deus, o meu reino é pequeno, o Baasa faz todo tipo de asneira, fica adorando ídolos e o reino dele é grande. Isso não é justo, não pode. Eu me sinto ofendido, então eu vou tirar o que é dele, sendo que é Deus que tinha dado. Então, obviamente, como acontece com todos os reis que servem a Deus e erram, isso é uma diferença muito interessante na Bíblia, né? Quando o cara é de Deus mesmo, às vezes ele faz coisas erradas. O rei Davi fez muita coisa errada, ele é um exemplo também de quem fez coisa errada e se arrependeu. O que sempre acontece é que Deus vai mandar alguém para tentar consertar essa situação. E ele vai mandar o profeta Anani, né, que vai estar em 2 Crônicas, então, 16, de 7 a 10. Naquela época, quando o rei Asa começou a buscar ajuda na Síria, o vidente Anani, vidente aqui é uma palavra antiga para profeta, são sinônimos no Antigo Testamento. Não quer dizer que a gente deva consultar videntes, tá bom? Este homem era um vidente de Deus, era um profeta, não era um cartomante, ele não foi consultar, né? Porque você tem os videntes do mal também no Antigo Testamento, você tem a necromante de Endor, que é consultada por Saul para chamar o espírito de Samuel. Então você tem o bom e você tem o mal. Esse homem aqui era profeta, era homem de Deus, né? Então o vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus. E por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Olha só, né? Então, o rei Asa quis tirar do seu próprio irmão, do rei de Israel, sendo que o que Deus tinha para ele era muito maior. Era o exército do rei da Síria. Ele poderia ter conquistado algo muito mais importante se tivesse obedecido a Deus, mas não foi o caso. Versículo 8, não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército, com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas porque você confiou no Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. A gente sabe que isso é verdade, porque a gente acabou de ler. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Olha que coisa linda. Nisto você cometeu uma loucura. Então você está vendo que eu não estou exagerando quando eu falo que o rei Asa foi burro, ele foi tolo, ele foi louco, que foi uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Então acabou, a paz acabou, porque a paz é consequência da obediência. Asa saiu da obediência, acabou a paz. Porém, e veja até em que ponto chegou a loucura do profeta, do rei Asa, perdão. Porém, Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo. E aquele que era instrumento de bênção nas mãos de Deus se tornou maldição. E aquele que era para trazer a paz trouxe a guerra, por causa do seu orgulho. Quando ele foi encorajado, ele aceitou. Mas quando ele foi repreendido, ele se enfureceu com isso. O orgulho dele foi maior e a consequência foi grave na vida de muita gente. Não foi só na vida dele, porque ele era líder. Ele era o rei de Judá. Então toda Judá sofreu por causa disso. Asa tinha se cercado de gente que temia a Deus. E quando nós servimos a Deus, também nos cercamos desse tipo de pessoa. Quando alguém se cerca de gente crente, fica vulnerável a ter sua vida examinada pelos crentes, por esse povinho aí que conhece a palavra de Deus. E aí quando a gente tropeça e começa a desobedecer, começa a ter uma atitude rebelde à vontade de Deus, então a gente é repreendido. Isso aconteceu com o rei Asa. Ele foi repreendido porque tinha profeta, porque os profetas podiam falar na frente dele, só que ele ficou ofendidinho, ficou com orgulho ferido, prendeu o profeta, aí o cara já está muito longe
da vontade do Senhor. A gente pode pensar humanamente falando, assim com o pensamento da carne, que é muito arriscado andar com os crentes, porque os crentes eles sabem o que é o certo, mas na verdade isso é um privilégio. O rei Asa teve o privilégio de ter no seu conselho um profeta de Deus que mostrou o erro dele e deu a oportunidade dele se arrepender. Quantos outros líderes que não estão na Bíblia, de outros povos e de outras nações, não tiveram essa oportunidade de terem um servo de Deus na sua corte que lhe desse bons conselhos? Mas quando a gente quer pecar, a gente não quer conselho bom. Aqueles que amam as trevas, aqueles que amam o mal, vão odiar a luz, porque a luz ofende o nosso orgulho, a luz ofende o nosso pecado. O que nós temos que nos lembrar é que somos privilegiados quando somos corrigidos e repreendidos pela palavra de Deus, porque estamos tendo oportunidade de arrependimento. O rei Asa não reconheceu como privilégio, reconheceu como uma encheção, como uma irritação. Ele ficou bravinho porque falaram não para ele. E então cumpriu-se a palavra de Deus. Jesus ensinou lá em Marcos 10, 41, quem recebe um profeta como um profeta, recebe recompensa de profeta. E quem recebe um justo como justo, recebe a recompensa do justo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu recebo aquele que me traz a palavra de Deus com honra, e eu honro a palavra de Deus, então Deus me honra também. Mas Asa desonrou o profeta e por isso fosse desonrado. Ele teve um privilégio, teve a oportunidade da recompensa, do galardão, de recuperar o que ele tinha perdido. Mas em vez disso ele foi punido, recebendo a recompensa pela sua atitude arrogante e rebelde. E a história do rei Asa então termina no final desse capítulo, segundo Crônicas 16, versículos 12 e 13. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa morreu no 41º ano do seu reinado. A isso aqui a gente nem precisa explicar, não é verdade? Mas Deus usa os médicos, Deus abençoa através dos médicos e dos remédios. Deus tem poder para fazer isso, sim. Só que quem é o meu socorro? A quem eu vou recorrer? Em quem eu vou confiar? Essa é a pergunta. O rei Asa confiou nos médicos e ele morreu. Ele morreu dessa doença que ele tinha contraído 2 anos depois. Asa, ele soube recorrer a Deus no tempo difícil, mas no tempo fácil da paz e da prosperidade, ele confiou no seu próprio entendimento. Assim, o final dele foi inferior ao seu começo. A paz e a prosperidade, a paz e a vida, são resultado natural da obediência a Deus, da mesma maneira que a guerra e a morte são resultado natural da rebeldia em relação às ordens do Senhor. O exemplo do rei Asa, para mim, e amarrando todas essas ideias e já encerrando, o exemplo do rei Asa, para mim, ele me lembra de uma coisa muito importante, de que às vezes é mais fácil confiar em Deus quando a minha vida está muito difícil, porque eu não tenho mais em quem confiar. Não tenho amigos, não tenho outros reinos, não tenho em quem buscar ajuda, não tenho para quem pedir, não tenho o que fazer, eu vou colar com Deus. Mas aí quando eu tenho os amigos, quando eu tenho a influência, quando eu tenho as posses, esqueço de quem é o Senhor. Isso é perigoso, porque Deus era mais poderoso do que a Síria, Ele era mais sábio do que os médicos, Ele era mais amoroso do que a mãe ou do que a avó. Enquanto nós confiamos no Senhor,
nós temos o auxílio daquele que é mais poderoso, daquele que é mais sábio, daquele que tem mais amor por nós. Mas quando nós confiamos no nosso próprio entendimento, nós perdemos tudo isso. E não perdemos porque Deus nos abandonou, perdemos porque Deus nos deu algo e a gente jogou aquilo fora. E aí no final não temos ninguém a culpar senão a nós mesmos. Portanto, este exemplo e esta história me faz lembrar da repreensão encorajadora que nós encontramos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Eu convido os irmãos a estarem abrindo para a gente encerrar. Jeremias 29, 11. Com essas palavras, o Senhor repreende, mas também encoraja o seu povo. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra e por este momento que nós compartilhamos juntos, Senhor Deus. Obrigado porque a Tua palavra, ela sempre se renova, ela nunca fica repetitiva, Senhor Deus. Nós podemos confiar que sempre teremos novas coisas, o Espírito Santo de toda novidade, de todo conhecimento, ao nos prostrarmos diante do Senhor em submissão, e ao lermos a Tua palavra, podemos confiar que Jesus falará conosco. Eu agradeço por isso, Senhor Deus, agradeço porque o Senhor falou aos nossos corações, nos alertando, Senhor Deus, para alguns perigos que encontramos nessa vida, Deus, de amar demais esse mundo e de buscar relacionamentos por interesse, se esquecendo do Senhor, Deus. Como poderíamos nos esquecer do Deus que nos retirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz? Como poderíamos, Senhor Deus, nos esquecer do Deus que nos livrou da morte e nos deu palavras de vida eterna? Como poderíamos